onde eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a fome, que é um tema importante. E quando eu falo que a gente não sente mais fome, a maioria das pessoas fica assustada, né? Como assim não sente mais fome? Na verdade, a gente come por quê? Né? Por que a gente come? Porque tem fome, é a resposta que chega, né? Na verdade, não tem sido muito assim, né? A função da comida é nutrir, né? A função da comida é nutrir, é a nutrição, né? E o que tem acontecido? Que a gente mudou essa função da comida para a comida como prazer, a comida como uma função social importante, né? Para o desenvolvimento da cultura humana, a função social da comida se tornou extremamente importante. E até a comida como passatempo, né? Isso é uma coisa que a gente pode até comprovar no que tem acontecido agora durante a pandemia, né? Que as pessoas ficam em lockdown e muita gente escreve sobre o antes e depois do lockdown, que engordou, que fica em casa e fica comendo. Por quê? Porque usa a comida como passatempo. Então, a comida perdeu aquela função primordial da comida, que é de nutrir a gente. É claro que eu não quero dizer aqui que a gente vai ter que usar a comida só para nutrir e sem ter prazer nenhum, sem aproveitar o alimento. Não, absolutamente não é isso, não é essa a questão e eu também não concordo com isso. Eu é mais que tudo, né? Eu sou uma pessoa super gulosa, eu adoro comida, adoro comer. Então, o prazer da comida não precisa ser removido da comida para a gente se alimentar de forma certa. Mas o que eu gostaria de falar hoje é com relação à fome mesmo, né? A sensação da fome. Porque a questão é que a gente chama muita coisa de fome, né? Nisso que eu acabei de falar, a gente chama tédio de fome, a gente chama nervosismo de fome, a gente chama gula de fome. Então, a gente chama muitas outras coisas de fome que, na verdade, não são uma fome verdadeira, né? A fome não é vontade de comer, não é a mesma coisa. Fome não é igual vontade de comer. Fome é fome e vontade de comer é vontade de comer por algum outro motivo. Por prazer, por uma questão social que eu acabei de falar, como passatempo, por tédio, por nervosismo, por compensação, por estresse. Tem vários mecanismos envolvidos nisso. Isso é uma coisa que eu percebo muito na minha história, né? Hoje em dia eu faço jejum intermitente faz bastante tempo. É uma coisa que eu hoje em dia não abro mão mais, e quando eu deixo de lado, depois de poucos dias eu já percebo uma diferença na minha disposição mesmo. Então é uma coisa que eu gosto de fazer. E o que eu percebo é que antes, quando eu tomava café da manhã, eu pensava: nossa, é impossível para mim, é impossível eu viver sem café da manhã. É uma coisa que eu não conseguia me imaginar, porque eu pensava: meu Deus, se eu tomo café da manhã e quando chega 10 horas eu já tô com a fome do almoço, é impossível para mim. Se eu não tomar café da manhã, eu não sobrevivo até o almoço. Era a sensação que eu tinha. E eu resolvi dar uma chance pro jejum intermitente, resolvi começar a fazer e comecei a perceber que, nossa, chega meio-dia, eu tô com a mesma fome que eu tinha quando eu tomava café da manhã ao meio-dia. Eu não tenho mais fome agora do que quando eu tomava café da manhã. Então, foi aí que eu comecei a pensar, né? Mas o que é isso que a gente interpreta como fome? É fome mesmo? E eu vou entrar um pouquinho nisso, né? O que é a fome, então? A fome é uma forma que o nosso corpo sinaliza pra gente, né? Pra nossa consciência, que a gente tá precisando de nutrientes naquele momento. Então, quando a gente precisa suprir as necessidades energéticas, as necessidades até de micronutrientes do corpo, o corpo sinaliza isso para nossa consciência como um estímulo de fome. Antigamente, as pessoas se desenvolveram, a gente se desenvolveu como ser humano comendo quando tinha fome. Por quê? Dificilmente as pessoas naquela época, onde tinha que caçar, tinha que subir em árvore, tinha que pescar, tinha que correr atrás para conseguir um alimento, dificilmente as pessoas iam ficar comendo por passatempo, porque dava muito trabalho, né, a comida. Então, as pessoas iam se dar esse trabalho de buscar comida quando tinha fome mesmo.
E isso hoje em dia mudou. Hoje em dia a gente tem a comida acessível a todo momento. Então, o que acontece é que a gente perdeu a referência do que é fome. A gente confunde sede com fome, a gente confunde frustração com fome. A gente tem um hábito desde criança de se consolar através do alimento, então a gente usa o alimento como recompensa, como consolo, como passatempo, como com várias outras funções, e acaba que essas outras funções a gente acaba associando a uma sensação de fome que na maior parte das vezes não é fome mesmo, não é nem uma necessidade do corpo aquilo, né? Muitas vezes é uma necessidade psíquica, inclusive. E quais que são as características para a gente dizer, não, mas como é que eu sei, então, quando eu tô realmente com fome, né? Como que eu sei que eu tô com fome? Porque, assim, quando a gente tem uma necessidade fisiológica, por exemplo, sono, não tem dúvida. Se a gente tá com sono, tá cansado, você não tem dúvida. Será que eu tô com sono? Será que eu tô cansado? Normalmente, você tá com sono, você sente isso. Ou você precisa ir no banheiro. Você não fica pensando, putz, será que eu preciso fazer xixi agora? Não sei. Não, você sabe isso, né? Você sabe, você não precisa ficar se perguntando. E com a fome, com a sede, muitas vezes também, a gente perdeu essa referência, né? Então, ó, a Ana Luísa falou, é verdade. A Carolina falou, fome, a fome mesmo passa a ser difícil. Na verdade, então, a gente perdeu essa sensação, né? Como a gente come... A gente foi martelado, infelizmente, nessa questão de que tem que comer a cada 3 horas. Gente, isso é uma coisa ultrapassada, sabe? Isso não existe, a gente não precisa comer a cada 3 horas. Mas, como a gente se habituou dessa forma, comendo a cada 3 horas, a gente nunca sente fome de verdade. Por quê? Porque em 3 horas ninguém vai ter fome mesmo, verdadeira, não tem. Então, a gente perdeu a referência de saber qual que é a sensação que o corpo nos dá, que é a sensação de fome. Então, esse é um dos critérios da fome, é uma sinalização física. Mas vamos voltar aos critérios, então. Critério da fome. A fome de verdade, ela não é seletiva. Então, a fome de verdade é uma fome que, se você tem essa fome, você não vai dizer, não, eu tô com fome, mas, não, isso eu não quero comer. Por quê? Porque se você tá realmente com fome, você vai comer qualquer comida que tiver. Você não vai dizer, mas eu tô com fome, mas eu tô com fome de doce. Ou eu tô com fome, mas eu só tô com fome de café da manhã. Não existe isso. Fome que é fome, você vai comer, né? E isso é uma coisa que é muito útil também. Se a gente sabe disso, e a gente tem as comidas certas em casa... Se você esperar o momento de você ter fome de verdade, você não vai ficar escolhendo e dizendo, isso eu não quero, aquilo eu não quero. Isso serve muito para quem tem filho pequeno, que as crianças, né, às vezes recusam, mas isso eu não quero comer, eu tô com fome, mas não é disso. O que essa criança tá dizendo? Que ela não tá com fome naquele momento. Se você esperar mais um pouco até ela ter fome, ela vai comer aquela comida que você tá oferecendo. Então, isso quem tem criança em casa acaba aprendendo, porque senão a criança vai sempre comer só o que ela quer. Né? Então, a Ana Luísa falou, até bucho. Sim, se você tá com fome de verdade, fome mesmo, com muita fome, e a única coisa que tem pra você comer é bucho, você vai comer bucho. Vai comer. Né? Então, assim, a fome, ela não é seletiva. E muitas pessoas me perguntam, mas você faz o jejum intermitente até a hora do almoço, como é que você quebra o jejum? Com almoço. Né? Eu como na hora do almoço, eu como comida de verdade, eu como carne, eu como verdura, ovos, comida. E quem fala, mas eu não consigo comer isso nessa hora, eu não consigo comer isso como primeira refeição, o que isso significa? Que não tá com fome. Que não tá com fome, gente. Quando tá com fome, a gente come, né? Comida. E a fome de verdade, ela não deixa dúvidas, é isso que eu falei, a gente não saber, né? Fome de verdade, ela não deixa dúvidas, você não fica pensando, será que eu tô com fome? Né? Se você tá pensando se você tá com fome, é porque você não tá com fome. Né? A mesma coisa que o sono, é a mesma coisa que precisar ir no banheiro, é a mesma coisa, né? Você não tem dúvida. Né? Então, se você tá se perguntando, será que eu tô com fome? Nem precisa se perguntar 2 vezes, porque não tá. Tá bom? Ela não deixa dúvida. A gente tem que ter atenção à sinalização física,
né? A sinalização física que a fome nos dá, e isso é uma coisa que cada um vai ter que, provavelmente, se a pessoa decidir, eu vou esperar agora, vou começar a esperar um pouquinho para ver quando que eu vou comer quando eu tenho fome, para fazer essa reeducação. Precisa começar a desenvolver uma sensação mesmo para o corpo de descobrir como que o seu corpo sinaliza a fome, porque é diferente para todo mundo, não é sempre igual, e é uma coisa que a gente perdeu o hábito de sentir. Então, pode ser que para algumas pessoas elas vão sentir como um vazio na barriga, né? Uma sensação de vazio, ou até uma leve tontura, ou um leve tremer das mãos. Leve, eu tô falando, gente, não é extremo, hein? Não é hipoglicemia, desmaiar, não é exagero. Eu tô falando assim, qual que é o sintoma para você perceber que o teu corpo tá sinalizando que precisa de nutrientes, que precisa de energia. Tem gente que fica um pouco irritada, ou a barriga tá roncando. Então, tudo isso são sinais físicos de que o estômago tá vazio, né? E que o corpo tá sinalizando, daqui a pouco vai precisar de nutrientes para continuar funcionando. Então, essa é a sensação da fome. É isso que a fome significa. E o outro critério para saber que se é fome ou não é que a fome, você só perde a fome, ela só passa se você comer. Então, aquela coisa de, mas eu tava com fome, mas aí eu me distraí, ou eu me estressei, ou eu perdi a fome, quer dizer que aquela não era uma fome de verdade, né? Provavelmente era uma vontade, uma gula, era tédio, mas não era fome. Fome mesmo, ela só passa se você comer. Então, isso é uma coisa que você pode usar para fazer o teste, né? Se você é uma pessoa que diz, mas eu tô com fome o tempo inteiro. Se eu for comer só quando eu tô com fome, eu vou comer o dia inteiro. Aí tem alguma disfunção. Essa disfunção pode ser hábito. Você tá habituado a comer o tempo inteiro, então você imagina que você tem fome o tempo inteiro, mas não é fome de verdade. Pode ser que seja estresse crônico. Eu já vou explicar esse mecanismo. Pode ser que você tenha uma determinada dependência. Por exemplo, o açúcar, né? O açúcar causa muita dependência, então a gente tem essa sensação de necessidade como se fosse uma droga, né? Pelo açúcar, e isso a gente pode interpretar como fome também. Pode ser que existem também, um outro fator, são faltas de alguns nutrientes essenciais, alguns micronutrientes, que quando faltam no corpo, o corpo interpreta como fome. E se a gente não tem uma presença para os sintomas do corpo muito aguçada, se a gente não treinou isso, a gente acaba interpretando isso como fome, quando na verdade, com o treino, com o tempo, a gente consegue até entender que tipo de alimento o corpo precisa melhor, né? A gente recuperar essa função que os animais têm ainda, né? Os animais sabem que tipo de comida eles precisam. Até um cachorro, por exemplo, quem tem cachorro em casa sabe que se você oferecer ervinhas diferentes, se o cachorro tá com dor de barriga, ele sabe qual que ele precisa. E a gente perdeu isso, mas, gente, se um cachorro tem essa capacidade, a gente também tem, né? A gente só precisa voltar a desenvolver essa percepção para essas coisas. E uma forma de testar a fome, então, é você ver se ela passa. Se você tomar um café, por exemplo, e a fome passar, não era fome de verdade. Se você tomou um copo d'água e a fome passou, pode ser que você estava com sede, estava interpretando isso como fome. Se você te distraiu e trabalhou e tudo e continuou fazendo essas coisas e aquela sensação melhorou, também isso significa que não era fome de verdade. Era um desses outros fatores que você estava interpretando como fome. Isso é muito importante, porque esse é um dos maiores motivos, né, para a gente comer demais, para a gente exagerar, para a gente perder a forma, que a gente não ter a forma física que a gente quer, é essa questão de achar que está com fome o tempo todo, né? E um outro fator importante para a fome o tempo todo, na verdade são dois, né? São dois fatores que são muito importantes quando a gente acha que tem fome o tempo todo. Um deles é o consumo de açúcar. Por quê? Porque a gente, além da questão da dependência, o consumo excessivo de açúcar gera ao longo prazo, não só açúcar, né? Os carboidratos simples, os
derivados do trigo, da farinha de trigo, pães, massas. Eles causam, com o tempo e com o consumo excessivo, uma certa resistência à insulina, que é o nosso hormônio que regula o açúcar no sangue, falando de forma bem simples. E quando esse mecanismo fica desregulado, que a gente gera uma resistência à insulina, quer dizer que tem mais insulina circulante, isso gera, como tem muita insulina circulante, o corpo sente isso como sensação de fome. Tá? Então, muitas vezes quando a gente diz, eu tô tendo fome o tempo todo, pode ser que seja uma resistência à insulina mesmo, pode ser que através da alimentação já tenha se desenvolvido uma alteração metabólica mesmo, que também, através da alimentação, pode ser revertida, tá? Então, isso é importante saber. E a outra questão que tem uma influência grande sobre isso é a questão do estresse crônico. Por quê? Porque o estresse crônico, através da liberação de cortisol, que é o nosso hormônio do estresse, também causa essa resistência à insulina e acaba gerando fome. Porque, assim, o estresse, do jeito que a gente a gente evoluiu para sentir o estresse, era para a gente poder fugir ou poder lutar, né? A gente tem aquela descarga desses hormônios de estresse no corpo, adrenalina, cortisol, para poder lutar, para poder fugir, porque são uma situação natural dos homens, como a gente se desenvolveu como ser humano, eram essas as situações de estresse, né? Predador, a gente tinha que fugir ou tinha que lutar. Hoje em dia, a gente passa por estresse quase que diário, né? A maioria das pessoas, por estresse de pressão no trabalho, de querer fazer tudo ao mesmo tempo, de querer dar conta de tudo e não tá dando conta. Então, são vários fatores que geram estresse, né? Estressores físicos. No momento agora, muitas pessoas estão passando por estresse por questões financeiras, por questões psicológicas, com relação à situação mundial mesmo, né? Com a pandemia. Então, isso é um estímulo contínuo. E o nosso corpo não foi desenvolvido para sofrer estresse continuamente. A gente continua liberando aqueles hormônios de estresse como se fosse para lutar ou para fugir. E essa liberação contínua desses hormônios gera essa desregulação hormonal que causa uma resistência à insulina, porque através dos hormônios de estresse a gente tem mais açúcar circulando no sangue, que gera mais produção de insulina, que gera a resistência à insulina com o tempo. Não vou entrar bem no detalhe de tudo isso, mas assim, falando por cima, assim, de forma bem simplificada, é isso que acontece. Então, o estresse crônico também gera uma percepção alterada da sensação de fome, porque a gente tem a sensação de estar precisando de açúcar, de estar precisando de carboidrato, de estar precisando de energia. Muitas vezes a gente interpreta dessa forma. Então, e aí, claro, daí vem o consumo desses alimentos ricos em carboidrato, rico em açúcar, que gera esse círculo vicioso, né? A gente se estressa, come isso, se estressa, gera resistência à insulina, come esses alimentos que reforçam a resistência à insulina e acaba ficando difícil de sair desse ciclo. E é por isso é um dos fatores que levam muitas pessoas a dizer, mas eu tenho fome o tempo todo. Né? Não é culpa dela, não é que a pessoa tá mentindo, não é que ela tá inventando. Realmente essas pessoas elas têm a sensação de fome o tempo todo. E isso precisa de um acompanhamento. Isso é uma coisa que, com uma mudança alimentar, muitas vezes com uma mudança alimentar apenas, em alguns casos precisa de medicação, precisa de atendimento médico, né? Na verdade, o acompanhamento é necessário de qualquer forma, mas com uma mudança alimentar, isso é possível de ser revertido, para a pessoa conseguir voltar a um estado de metabolismo normal e aí sim aprender o que é a fome de verdade. Então, e uma outra questão que é importante, eu falei aqui sobre 4 critérios, né, que a gente define um pouco o que é fome de verdade. Ela não é seletiva, ela não deixa dúvidas, ela tem uma sinalização física e ela só passa se você comer, não passa de outra forma. Quando que eu digo que eu tô realmente com fome? Quando eu preencho todos esses 4 critérios ao mesmo tempo. Então, se eu tô sentindo, eu tô me sentindo meio irritada, eu acho que eu tô com fome, mas eu tô em dúvida. Eu acho que eu tô com fome, mas na verdade é só fome de comer um pedaço de bolo.
e eu tomei um café e, na verdade, essa fome diminuiu, gente, isso não era fome. Tá bom? Então, tem que prestar atenção um pouco nisso, assim, porque realmente a gente perdeu essa referência de sentir quando a gente tá com fome. A Ana Luísa falou, o jejum ajuda a voltar à fome de verdade? Ajuda. Ajuda. E a questão, o desafio do jejum, na verdade, quando a gente começa, a gente pensa que vai morrer de fome. Porque tem esse hábito muito forte. Eu falo por mim, assim, realmente, para mim era uma coisa que eu dizia, gente, mas imagina, eu não vou conseguir nunca fazer isso. E depois que eu comecei, que eu fui vendo, nossa, mas e aquela fome toda que eu achei que eu tinha, né? Hoje em dia eu vejo assim, durante a semana eu acabo comendo no meu horário do almoço, porque eu tenho aquele horário de almoço que é fixo. Mas durante o final de semana, por exemplo, tem vezes que eu, sei lá, chega 2 da tarde que eu vou perceber que, nossa, tô com fome e não comi ainda, e no fim passou um jejum mais longo, não era uma intenção, mas porque a gente perde aquele hábito de depender da comida o tempo todo e a gente começa a perceber mais a fome de verdade, a gente começa automaticamente até esperar a fome de verdade para depois comer. Então, ele muda isso sim, até porque é uma técnica que ajuda muito a reequilibrar essa questão da resistência à insulina também. Ó, a Cláudia voltará para ver depois. Obrigada, Cláudia, boas festas também. Então, o jejum é uma arma importante, assim, para voltar a ter essa interpretação de fome e saciedade correta, para perder aquela resistência à insulina que gera a sensação de fome o tempo inteiro. Então, o jejum, ele é bem importante, né? É uma coisa que até cientificamente, assim, existem muitos estudos, muitos colegas agora, né, no início era uma coisa que a gente da medicina integrativa falava e os colegas achavam que não, mas agora realmente existem publicações grandes que apoiam realmente para diversos problemas de saúde o uso do jejum, tá bom? E a questão também de sentir a saciedade, né? Isso é uma outra coisa, a gente sentir, né? Tá, tem todos esses critérios que levaram que a gente conseguiu desenvolver, conseguiu aprender a perceber quando que tá com fome. Ana Joaquina, já vou te responder. Então, tem todos esses critérios que a gente, se a gente conseguiu treinar, conseguiu perceber quando que tá com fome e tudo, a gente também tem que perceber quando que a fome passou, quando que a gente comeu o suficiente. E aí é uma questão de presença mesmo na alimentação, sabe? De comer presente. Por quê? Porque a gente come muito distraído. A gente come com o celular na mão, a gente come enquanto tá trabalhando, a gente come enquanto tá assistindo TV, enquanto tá assistindo Netflix. E isso, gente, é batata, assim, que a gente acaba exagerando. Por quê? Porque a gente não tá nem percebendo, né? O cérebro tá ocupado com outra coisa, a gente vai comendo, quando vê, nossa, pesou, comeu demais. Por quê? Porque não tava prestando atenção mesmo, por distração. Então, uma das coisas mais importantes a ser feitas para perceber quando que a fome acabou é prestar atenção na comida. Então, eu bato muito nessa tecla, né? Comer com presença, para aquele momento que você está comendo, é um momento sagrado, gente, é um alimento, muita gente trabalhou para você ter aquele alimento na sua mesa. Então, seja grato por aquilo, deguste com prazer, a gente pode ter prazer na comida, né? Eu não digo que a gente tem que comer só por prazer, né? Isso é outra questão da fome, né? A gente confunde fome com vontade de comer. Mas a gente pode ter prazer no alimento, é importante sentir o gosto, prestar atenção, sentir a textura, né? É um momento importante do dia. Ou se a gente está com outras pessoas, a companhia das pessoas. Então, comer devagar. Isso tudo auxilia para a gente sentir a saciedade, sentir quando chega, sabe? Agora tá bom. E também ter a presença mental de quando chegar nesse ponto de dizer eu tô satisfeito agora, que não precisa continuar comendo, a gente não precisa ficar desesperado, a gente tem disponibilidade de comida o tempo todo hoje em dia, né? Independente da situação que a gente se encontra. Eu acho que ninguém que tá aqui assistindo a live passa fome em casa. A Ana perguntou quantas horas de jejum para começar. Eu
Aconselho 12 a 14, né? Claro, isso assim, se você é uma pessoa saudável, não toma remédio, não tem nenhum problema metabólico, não tá grávida ou amamentando, você pode começar com 12 a 14 horas. Um parênteses, quem tá amamentando e quem tá grávida, não tem perigo, gente, a gente esperar sentir fome para daí comer. Não é porque tá grávida, não é porque tá amamentando que precisa comer o tempo todo. A natureza é muito sábia. Então, se a gente esperar ter a sensação de fome, mesmo nessas situações, a gente não tá correndo nenhum perigo. Tá? Isso é bem importante. Então, quantas horas para começar? Eu diria 12 a 14. E se você vê que com 14 tá bom, aí você pode aumentar. Eu normalmente acho ideal para, assim, mulheres de estatura média, e aqui falando de forma bem geral, porque isso é uma coisa muito individual, mas no geral, 14 a 16 horas para quem quer emagrecer. Se você quer manter o peso, normalmente 14 horas tá bom, e a questão do emagrecimento tem muito a ver com o que você vai comer no intervalo em que você não tá de jejum. Tá? Então, o jejum sozinho, ele não é a salvação de tudo. Porque se você come uma alimentação muito rica em açúcar, muito rica em carboidratos, no período que você não está de jejum, primeiro, o jejum se torna mais difícil e você acaba o jejum acaba não funcionando como forma de emagrecimento. Ele tem um efeito cardiovascular da mesma forma, ele tem efeito sobre a pressão sanguínea, ele tem um efeito importante de saúde mesmo, de promoção de saúde para o corpo, mas não necessariamente para o emagrecimento. E o café com adoçante quebra o jejum. Aí, assim, essa é a minha opinião. Eu considero que sim. Eu considero que o café, para não quebrar o jejum, é só se ele for preto, com manteiga ou com óleo de coco. A gordura, o óleo, a manteiga não quebra o jejum. O adoçante, mesmo os adoçantes 0 calorias, eles brincam com o nosso metabolismo da insulina, então eu não considero eles como... Não tomaria no jejum. Tá? Esse é o modo que eu vejo, assim, eu acho que leite, adoçante, café preto, café com gordura, né, com óleo de coco ou com manteiga, e chá sem açúcar e sem adoçante. Tá, Ana Luísa, conselhos maravilhosos, obrigada. Eu não sei se ficou alguma dúvida, pessoal, vocês têm perguntas? Aproveitando o tema, eu falei na live anterior que eu falei sobre a questão do Natal, para tentar dar uma esticada, né, nesses dias, como a gente normalmente quer aproveitar, são dias especiais, que tem comidas especiais, tudo, é normal que a gente queira aproveitar e a gente pode aproveitar. Mas o que eu falei era aquela coisa de estender um pouquinho o período de jejum, esperar para tomar café da manhã um pouquinho mais tarde, isso dá ao corpo também um pouquinho mais de tempo para desenvolver essa fome, né, essa fome de verdade antes de comer. Ana Joaquina, vai tentar com café preto puro. É uma questão de hábito, né? Muita gente tem dificuldade em largar o açúcar do café e com o tempo, depois que se acostuma a tomar o café sem açúcar, não consegue também tomar o café com açúcar. Na verdade, assim, eu acho que café com açúcar eu tomava só quando era criança e também não sempre. Então, para mim foi fácil largar e hoje em dia realmente eu não consigo tomar café doce, assim, não dá. Mas é uma questão de hábito. É uma questão de hábito mesmo. E é claro, quando a gente diminui o açúcar que a gente adiciona às coisas, então o açúcar que eu diria artificial, a gente começa a perceber a doçura natural dos alimentos melhor. Então a doçura das frutas, das nozes, tem alimentos que são doces por si, naturalmente, e a gente acaba não percebendo porque a gente está com o nosso paladar muito viciado. Então, fazendo essas mudanças, a gente acaba tendo muito mais sensibilidade para o açúcar. Eu, por exemplo, eu era uma pessoa que a minha sobremesa preferida de criança era papo de anjo. Eu não sei quem conhece papo de anjo, a minha tia fazia pra gente. E assim, é um negócio que é muito doce, né? Tem muito, muito açúcar. Eu não sei se eu conseguiria comer papo de anjo hoje em dia, né? Mas quando eu era criança, pra mim aquilo era uma maravilha. E hoje em dia, que eu diminui bastante o meu consumo de açúcar, eu percebo isso, assim, que, nossa, eu nunca imaginei que eu fosse ser uma pessoa que ia comer um negócio e dizer, nossa, mas é muito doce. Isso era uma coisa que eu não achava que fosse possível que acontecesse comigo.
e hoje em dia acontece. O mel é um doce saudável? Ana Paula, o mel, assim, ele é mais saudável do que muitos outros doces, mas ele contém açúcar. Então, assim, ele quebra o jejum, né? Se é uma questão de falar de jejum. E se não é de falar de jejum, eu considero o mel saudável. A questão aí é a quantidade, né, do mel. Se você comer um monte de mel todos os dias, aí você tá tendo um aporte de açúcar grande, na verdade, porque o mel ele contém muito açúcar. Mas se você disser, a minha alimentação é saudável, eu tenho uma alimentação equilibrada e eu como a minha colherinha de mel, não tem problema, ele é muito melhor do que você comer uma colherinha de açúcar branco, isso não tem dúvida. Mais alguma pergunta, pessoal? Para manter o peso, tem que ser diário o jejum de 12 horas? Roger, para manter o peso. Assim, eu diria 5 vezes por semana. Assim, se você perder o peso fazendo uma determinada técnica, que seja o jejum intermitente, que seja uma mudança alimentar, que seja, não sei, tem gente que faz dieta cetogênica, dieta carnívora, low carb, o que quer que seja, jejum intermitente. Para manutenção, quando você não precisa mais perder, no geral a gente recomenda 80% do tempo. Então, pode ser segunda a sexta, por exemplo, e dizer no final de semana não. O que acontece é que 12 horas no final de semana acaba que fica quase automático. Então, talvez seja uma questão de testar para você mesmo, com tentativa e erro, e ver se você vê que tá tendo uma tendência a aumentar de novo, aí melhor fazer todos os dias. E se você vê que ainda assim tá aumentando, talvez tenha que aumentar o jejum, é uma coisa bem individual. Mas normalmente a gente fala 80% do tempo. Ana Paula, e o xilitol? Não para o jejum, mas para adoçar no geral. O xilitol, assim, eu gosto bastante. Também é uma coisa de ver individual. O xilitol, ele é o açúcar da... Putz, como é que é o nome da árvore agora em português? Eu não sei. Eu só sei em alemão, porque eu conheço ele daqui, né? Birke, que a gente fala, é uma árvore. E dessa árvore vem extraído esse açúcar, digamos assim, que não é um açúcar mesmo. Na verdade, ele é um álcool de açúcar, e que é o xilitol. E ele tem muito menos calorias do que o açúcar, se a questão é calorias. A questão interessante do xilitol é que ele não faz aquele pico de insulina que o açúcar faz. Então, mesmo ele tendo calorias, ele não causa esse efeito metabólico que o açúcar tem. Então, eu acho bem interessante, eu substituo muita coisa com xilitol na cozinha para fazer bolo, para fazer bolachinha, de vez em quando eu faço, final de semana eu gosto de fazer, eu uso xilitol assim sem problemas. A única questão que eu vejo do xilitol que tem que ter cuidado é com a digestão, porque receitas que colocam muito, tem gente que não gosta do gosto, para mim o gosto é bom, mas o consumo exagerado pode gerar mal-estar intestinal, até diarreia ou de se sentir estufado. Isso é bem individual. Eu não tenho muito problema, não como em exagero. Normalmente eu reduzo a quantidade que vem recomendada nas receitas, porque eu percebo que, principalmente a receita americana, assim, eles colocam muito, muito adoçante, muito açúcar, então dá para diminuir. Mas ele é saudável. O xilitol é um dos melhores adoçantes, se for para trocar. A água com limão corta o jejum? Não, se for só limão puro na água, não corta o jejum, porque o limão ele praticamente não tem açúcar, então não corta. Então, vou dar uma repassada levinha aqui no jejum, assim, o que não quebra o jejum. Então, só o limão puro não quebra o jejum, café preto, chá sem açúcar, sem adoçante, a água, naturalmente, água com gás ou sem gás, não quebra o jejum. E você colocar uma colherinha de manteiga ou de óleo de coco no café, que o pessoal fala até café turbo, também não quebra o jejum. Mas cuidado, gente, essa gordura que você está colocando, você tem que se perguntar por que você está fazendo isso. Então, assim, eu tenho, por exemplo, um cliente meu que ele é maratonista, então ele na verdade ele faz triatlon no momento maratona, tava treinando pro Ironman do ano que vem, então é uma pessoa que realmente, assim, esporte, mas assim, não é, eu vou fazer o meu treininho de meia hora na academia, não, o cara treina mesmo, assim, então
ele toma o café de manhã com manteiga ou com óleo de coco. Por quê? Porque ele treina em jejum muitas vezes, então ele precisa desse aporte extra para o corpo. Nós, normalmente, eu que saio da minha casa e vou trabalhar no hospital, sinceramente, o meu corpo, se eu for pensar bem, ele não tem necessidade disso. Se existe algum dia que, por exemplo, eu comi menos à noite, de repente de manhã eu tô com fome. Para as mulheres, questão de ciclo menstrual também tem uma alteração cíclica no corpo, então pode ser que em alguns períodos você não consiga seguir o jejum de todas as horas que você está acostumada, principalmente período pré-menstrual, e também não precisa se martirizar com isso, tá? É uma questão fisiológica. Nesse momento, por exemplo, pode cair bem um café turbo desses, com um pouquinho de gordura de manhã. Na verdade, eu quis falar sobre esse tema da fome, porque eu fiquei muito pensando essa semana o que as pessoas precisam antes desse momento das festas. Então, que ninguém está muito interessado em, sei lá, a maioria das pessoas não está querendo pensar em emagrecimento, em controle alimentar nesse momento. Mas a gente ter um pouquinho essa presença de perceber a fome de verdade, de perceber quando chega, né? Quando basta, já comi o suficiente, talvez seja uma coisa importante nesse período. Foi esse o meu pensamento por trás disso, assim, de a gente se policiar um pouquinho e ainda assim aproveitar tudo que vem de gostoso, de bom, que a gente se prepara tanto, né? Para esse momento, para ceia, tudo. A Tatiana, não consigo ser adepta do jejum, já testei, mas não rolou. Consigo emagrecer com uma dieta com déficit calórico ou o jejum dá um boost no processo? Então, Tatiana, assim, dieta com déficit calórico funciona para muita gente. Não é o jeito como eu trabalho, eu não gosto, é porque eu não gosto mesmo. Assim, é uma questão de experiência minha com a questão de contagem de calorias, eu não gosto, então eu não trabalho assim. Mas tem muita gente que consegue emagrecer, sim, com déficit calórico. Tem que pensar por que não rolou o jejum. Se é uma questão de metabolismo seu, se é uma questão do que você estava comendo no período em que você estava comendo, né? Porque isso tem uma influência grande no quanto a gente aguenta o jejum ou não. Então, talvez seja de dar uma olhada a isso. O jejum, normalmente, ele dá um boost no processo, sim. Mas ele não é sozinho garantia de que vai emagrecer. Conheço muita gente que fala, eu vou fazer jejum intermitente para emagrecer. E no começo, perde alguns quilos, sei lá, depende quanto a pessoa está querendo perder. E fica estagnado. Por quê? Porque depende do que você está comendo quando você come. O jejum sozinho, ele não é garantia de emagrecimento, tá bom? Então, o jejum sozinho não é garantia de emagrecimento. O jejum, comida de verdade, se policiar, estar presente para saber quando chegou ao momento de dizer agora chega, agora eu estou saciado. E começar a sentir os nossos sinais da fome, começar a perceber quando que a gente realmente está com fome. E não quando a gente está comendo para compensar, por tédio, por tudo isso, tá bom? E se vocês têm alguém que sabem que precisam desse conteúdo, que tem interesse nisso ou que estão tendo dificuldade com a própria fome, pode mandar. Ana, se eu dou atendimento online. Então, assim, eu trabalho, na verdade aqui eu trabalho presencial, mas atendimento online eu tenho um curso, então o curso vai começar no final de janeiro. Então, no final de janeiro, passado esse período de festas, de decisões de final do ano, vai estar aberto de novo o curso, onde a gente aprende tudo isso mesmo, que o curso o meu objetivo é que as pessoas entendam o próprio metabolismo, e eu explico, claro, toda essa questão do jejum, a divisão dos alimentos, mas não é uma coisa de contagem de caloria, então é para as pessoas realmente aprenderem a desenvolver um estilo que funciona para si, e isso funciona bem, isso é possível, tá bom? Desejo a todos um excelente Natal, independente das circunstâncias que a gente está vivendo nesse momento, que a gente consiga ter paz na nossa casa e harmonia para curtir o momento que é agora, tá bom?